dificuldades, muitas dificuldades. Mas hoje nós aprendemos o Evangelho, que a gente vive bem, independente das circunstâncias. Não sei por que eu falei isso. Acho que alguém aqui estava precisando ouvir, ou eu mesmo ouvi essa verdade. Então que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu amo essa igreja, amo vocês. Aleluia. Depois da história. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso peito. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Glória a Deus, nossa oração altíssimo. Sabe essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sabe essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Fala para a pessoa do seu lado, diga para ele assim: essa terra será sarada através de filhos que um dia teve dores, e agora essas dores será cura na vida de muitos. Fala para o seu irmão: a criação anseia ardentemente pela sua manifestação. Vamos aplaudir o Rei Jesus. Aleluia. Felipe, pega o seu lugar e dê um abraço em 1000 pessoas, meu irmão. Enche o povo de amor.
Deus. Amém. Deus é bom. Todo o tempo. E tudo que Ele faz é bom. Amém. A igreja está florida hoje. Todo dia, né? Mas nós temos alguns visitantes. Sintam-se em casa. A casa do Senhor é a sua casa, a nossa casa. Fiquem livres, à vontade. E desfrutem dessa graça, dessa presença maravilhosa do Senhor. Eu vou falar bem rapidinho. Quero lembrar aos irmãos do Acampa Hora Após Hora. Quem já fez sua inscrição? Quem ainda não fez e quer fazer sua inscrição, hoje aqui estão as fichas. Você pode no final do culto procurar Samuel. Quem quer fazer a sua inscrição? Quem não viu ainda falar do Acampa Hora Após Hora, serão 4 dias em Arraial da Ajuda. Estaremos ali eu, o pastor Rafael, Pedro, no louvor que vocês ouviram hoje aqui, é um derramar de Deus, assim. O Joshua, apóstolo Párfio, Amélia Savino. Vai ser um terremoto de Deus. Serão, vai abrir mesmo. 4 dias assim, num acampamento, num retiro, onde nós vamos certamente ali receber muito do que o Senhor tem para nós. E não se preocupe onde você vai dormir, se tem mosquito, se não tem, o que você vai comer. Esteja apenas atento à voz do Espírito. Amém. Te convidando a estar disponível nesses 4 dias, a ouvir o que Ele tem a falar contigo. Chaves serão giradas no seu espírito, destravadas. Você certamente caminhará com uma nova patente. Uma patente de autoridade para andar no Espírito e no sobrenatural de Deus. Então, se você quer fazer a sua inscrição, está ali com Samuel. Aqui, Samuel. No final do culto, você pode preencher a ficha com ele. Alguém já quer a ficha agora? Quem quer, já levanta a mão, ele já entrega. Mantenha a mão levantada, ele já entrega. Vai ser no sábado, domingo, segunda e terça. 4 dias de muita comunhão, muita palavra de Deus, muito derramar. Quem já conhece aqui o apóstolo Párfio? Amém. Quem esteve aqui no seminário Vida no Espírito teve uma prévia do que vai acontecer, né, nesses 4 dias. Aleluia. Na prévia eu caí. Na prévia já foi daquele jeito, né? Amados, eu quero lembrar para os irmãos também e recomendar mais uma vez 3 livros que são assim fundamentais para nós que estamos dispostos, disponíveis a viver a vida no Espírito, a viver a vida pela fé. Os 3 estágios da fé do apóstolo Párfio. Quem ainda não adquiriu, pode adquirir, está ali na livraria. Buscai as coisas lá do alto, lançamento do pastor Devani. Aleluia. Embaixadores do Reino dos Céus, também do pastor Devani. São as minhas recomendações para hoje. Se você ainda não leu, não adquiriu esse livro, não saia daqui essa noite sem o seu livro. Pastor, eu não trouxe dinheiro, anota. Tem uma cadernetinha de crente que a gente anota. É porque crente paga conta, né? Então a gente não preocupa com isso. Você anota e o dia que o dinheiro vem na tua mão, você vem aqui e acerta. Pode acertar com qualquer irmão. Ó, isso aqui eu peguei na livraria e tal. Vai chegar no lugar que tem que chegar. Amém? O importante é que você adquira esses livros e leia. E se você já leu, presenteie alguém, para que esse entendimento do reino de Deus chegue ao máximo de pessoas. Esse entendimento de vida no Espírito chegue ao máximo de pessoas. Eu conversava ontem com os pastores lá do Espírito Santo por causa dessas demandas que têm acontecido lá, e o Senhor deu uma palavra para eles, que eles seriam levantados no estado do Espírito Santo como reparadores de brecha, e que eles seriam levantados com a unção de Moisés, e que haveria uma oportunidade em que eles resgatariam o povo.
escravo do Egito. E no meio dessa turbulência toda, eu falando com eles, eu lembrei para eles dessa palavra. Isso é apenas uma oportunidade de vocês falarem à igreja aí do evangelho que funciona, um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, que de fato liberta. Onde você não fica aprisionado às questões de governo, de autoridades em esferas federais, estaduais ou municipais, onde você sabe que o governo está sobre os seus ombros e que você é a autoridade no lugar onde você está. Ainda que outra pessoa esteja sentada na cadeira de chefe, você é a autoridade naquele lugar. Porque em você habita o poder que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos. Amém. E nada é impossível ao que crê. E é esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos é que vivifica os nossos corpos mortais. Ele enviou a sua palavra e a sua palavra nos sarou do que nos era mortal. Sim, virão grandes tribulações. Todos nós somos acometidos por grandes tribulações. Todos os dias na nossa vida. Não só se falta policiamento nas ruas. A falta de policiais nas ruas só manifesta o caráter do povo. E esse caráter que precisa ser sarado. O avivamento do Senhor não é um avivamento do crescimento de número de evangélicos nas estatísticas das revistas e dos jornais. Aumentou, cresceu o número de evangélicos no país. E por que não diminuiu a violência? E por que não diminuiu a fraude, a corrupção? Porque o avivamento de Jesus não é a simbologia de que se eu sou evangélico ou não evangélico. É se eu tenho ou não o caráter de Cristo. Se manifesta em mim ou não o caráter de Cristo. O que me torna filho de Deus não é mudar de igreja. É ter o DNA do meu Pai. Aleluia! O que me torna filho de Deus é ter o DNA dele. E só pelo sangue de Jesus. E quando eu me entrego ao Espírito Santo, orando em outras línguas, hora após hora, deixando o Espírito Santo, através dessa linguagem sobrenatural, decodificar essa linguagem, imprimindo em mim o caráter de Cristo. Esse é o avivamento tão esperado. Amém? Amém. Nós temos um mapa ali de Eunápolis, nós oramos por nossa cidade, nós declaramos e profetizamos. Sabe quando você sabe que você tem fé? Você pergunta aqui, quem tem fé? Todo mundo tem fé. Mas você sabe quando você tem fé, quando a sua boca professa o que você crê no coração. Então a profecia é a manifestação da sua fé, a manifestação do que você crê. E nós declaramos e profetizamos: Eunápolis é do Senhor Jesus. Amém. Nós profetizamos Eunápolis inundado pelo poder de Deus. Eunápolis sitiado pelo poder de Deus. E todo o império das trevas aniquilado. Tudo que operou, qualquer trama do inferno contra a nossa cidade, e aqui eu não digo das arquiteturas geográficas, a nossa cidade representa pessoas. Aleluia. Pessoas valem mais que coisas. É verdade. Todo o intento do inferno contra essa cidade, contra as pessoas, contra o cidadão. E se tem alguém aqui que não é de Eunápolis, profetize sobre a sua cidade. Guaratinga. Quem mais? Linhares. Aleluia. Aleluia. O inferno está aniquilado.
Amém. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém. Não é o contrário. É nós que vamos na porta do inferno e detonamos com ela. E aniquilamos, nós causamos um terror. Nós somos um povo que causa problema. Se você ainda não se identifica, você está com alguma dificuldade. Porque nós somos reconhecidos em Atos dos Apóstolos. Lá vem aqueles que causam tumulto, confusão no meio da cidade. Lá vem aqueles que quando eles chegam, as coisas acontecem, tudo muda de lugar. É nóis. Eles desorganizam a nossa organização. Aleluia. Aleluia. Eu não ia falar nada. Mas, diante do testemunho de Pedro, isso é muito forte, muito atual. Foi para mim, viu, Pedro? Se não foi para ninguém, foi para mim. Amém. E o Senhor tinha colocado uma palavra no meu coração. E eu falei, mas hoje eu não vou falar, mas eu vou falar. Aí eu tenho que falar para confirmar o que o Pedro falou aqui. Porque certamente a necessidade da igreja, tem alguém aqui que precisa se ajustar em algumas coisas. E Deus está te respondendo. Hoje mesmo à tarde eu estava no meio de uma faxina. E aí peguei o celular, o WhatsApp, e aí tinha uma pessoa falando comigo. Ele é advogado e é pastor. E aí ele começou a falar comigo. Aí eu parei no meio daquela bagunça que estava ali no quarto, eu arrumando. E aí deitei na cama. E aí começou a fluir de mim um rio profético. Um rio profético para ele. Eu ia só dizer oi e tal, que ele estava dando um olá. Mas o Senhor começou a falar com ele. E aí eu fui falando com ele, filho, você precisa achar um equilíbrio nessa confusão que está na sua cabeça. Ele não havia me falado nada, tem uma confusão na sua cabeça. Você é advogado e é pastor. E você acha que você tem que largar tudo. Você tem que deixar a advocacia para ficar exclusivamente no ministério. E o Senhor está dizendo para você, não faça isso. Porque o seu trabalho é o seu ministério. Você é advogado, você tem uma faculdade, você tem uma carteirinha da OAB, isso é uma OAB, né? Isso é uma senha, é um código que o Senhor te deu. É uma senha, é uma chave que o Senhor te deu para Ele entrar através de você e resolver problemas difíceis, situações irresolvíveis. E mais, o Senhor quer te dar dinheiro, recurso, Ele quer colocar causas grandes na sua mão, para que você seja muito bem remunerado, para que o inferno saiba que você não depende da igreja, do salário da igreja para te sustentar. É o Senhor que te sustenta. Aleluia. Tem um engano na igreja que diz assim, eu vivo por fé. Não, eu não trabalho, eu vivo por fé. Uai, então eu que trabalho não vivo por fé? Não, viver por fé não é isso. Eu vivo exclusivamente do ministério, eu vivo por fé. Uai, eu trabalho, então quer dizer que eu não vivo por fé? Eu vivo por fé. A nossa vida é fé. Vivemos pela fé. Porque se não vivermos pela fé e retrocedermos, nosso Pai não tem prazer em nós. Amém. E aí eu fui falando com ele, fui recebendo daquela palavra. Aí depois eu fui descobrir que ele foi muito machucado na área do trabalho dele, algumas decepções, e ele realmente já queria, mas não tem jeito, o Senhor, Ele quer consertar, Ele quer arrumar, Ele quer alinhar. Glória a Deus. Sabe, nos lugares onde a gente foi ferido, onde a gente foi desonrado, onde a gente foi machucado, quando a gente começa a se entregar ao Espírito Santo, a realmente colocar a nossa vida diante do Senhor, para que o Espírito Santo
tem o controle e o comando da nossa vida, Ele vai te levar de volta naquele lugar onde você parou e vai arrumar e vai consertar tudo, como Pedro falou. Mesmo que não seja o lugar onde eu deveria estar, o Senhor está lá comigo. Aleluia. O Senhor está lá comigo, o Senhor está lá comigo porque Ele não me deixa. E o propósito dele é me trazer de volta ao lugar que é o centro da perfeita vontade dele. Aleluia. Então o Senhor vai te buscar para te trazer de volta, para realinhar a rota do propósito. Glória a Deus. Te colocar de novo na jornada, a jornada que muitas vezes nós fugimos dela. Nós fugimos dela por medo de enfrentar os gigantes, ó. Não é de Deus. Na primeira guerrinha a gente, foge, não é de Deus. As coisas de Deus têm paz. Que as coisas de Deus não sei o quê. Nós criamos um misticismo e uma religiosidade na nossa mente. O Senhor diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Aleluia. Eu não vim ser bonzinho. Eu vim executar a justiça. Fala, Deus. Aleluia. E aí eu enfrentei, isso é muito atual, e eu enfrentei uma situação assim, enquanto Pedro falava, aquilo ardia no meu coração, porque ainda hoje, num telefonema de final de tarde, eu de novo perguntei ao Senhor. Falei, Senhor, será que realmente eu tenho que estar no meio dessa confusão de Babilônia? Meu Pai, me libera para que eu fique realmente exclusiva no ministério. Eu não quero mais trabalhar circularmente no meio de uma confusão, de uma turbulência, de uma... E Deus de novo falou, você está exclusivamente no ministério. Aleluia. Esse é o seu chamado. Olha que eu havia acabado de pregar para o irmão lá que é advogado. Mas quando a luta vem para nós, quando as questões vêm para nós, a gente quer, fugir delas. Então eu entendo que eu estou, e você precisa entender, tem alguém aqui que está ouvindo isso e que sabe que é exatamente para você que Deus está falando. Deus te colocou em um lugar e você quer fugir dele. Porque está demasiadamente difícil. E você quer mole. Fala Rafael, né? Quer mole sentando no pudim. Então eu entendo que eu fui colocada, plantada por Deus, exatamente no lugar onde eu estou, para ser bênção, para libertar os cativos, os oprimidos, assistir os necessitados, ativar pessoas, colocar pessoas de volta na rota em que eles precisam estar. E este também é o seu caso. Aleluia. Você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora exata. Não fuja da raia. Mantenha a mão na espada. Eu quero ler rapidamente, porque eu não sou preletora dessa noite, mas eu preciso obedecer. Eu quero avisar os visitantes que o culto oficialmente termina às 9. Então você fica livre, a gente precisa dar esse aviso, né? Fica livre, à vontade, a hora que você quiser ir. Não tenha nenhum constrangimento, pode ir, já está abençoado em nome de Jesus, amém? Amém. Mas geralmente não termina às 9, só termina quando acaba. E eu sei que hoje está... Tem um rio de Deus aqui. Aleluia. Tem um rio de Deus. Tem um rio de Deus. Situações estão sendo mudadas. Aleluia. Exatamente agora. Glória a Deus. Situações estão sendo mudadas. Chaves estão sendo giradas. Você está sendo colocado em um novo lugar. Abra o seu coração. Não limite Deus. Não limite a ação do Espírito. Se você quiser abrir seu livro em Êxodo. Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu queria ler todo, mas não vai dar.
Então você fica atento, porque isso aqui é a resposta. Dedo no colo. 18, a partir do 13. 18 a partir do 13. Eu só vou ler essa palavra porque Pedro resolveu abrir a boca e falar. Eu estava guardando essa palavra para mim. Jetro, o sogro de Moisés, depois de Moisés ter atravessado o mar, com todo o povo, ter libertado o povo do Egito, e Deus ter feito maravilhas, sinais, Jetro, o sogro dele, resolveu ir visitar ele. E no versículo 13 diz assim: e no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam em pé diante de Moisés desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que o procurava, questionou: o que é isso que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Replicou Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim. Julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: não é bom o que fazes. Certamente, em breve ficareis exausto, tu e teu povo, porquanto esta tarefa é sobremodo pesada para ti. Não te será possível realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei, para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduz as suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolhe no meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda a causa mais complexa trarão a ti. Mas, para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar solução. Desse modo será mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Se assim fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar dificuldades. E todo esse povo voltará para as suas habitações satisfeito. Moisés acatou o conselho de seu sogro, fez tudo o que ele lhe havia sugerido. Selecionou homens capazes de todo o povo, chefes de grupos de 1000 pessoas, de 100 e de 50 e de 10. Esses foram estabelecidos como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam para Moisés, todas as mais simples. No entanto, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro Jetro se despediram e este retornou à sua terra. Jetro é citado na Bíblia 2 vezes apenas. Quando as filhas deles foram abençoadas por Moisés no poço, e quando ele foi visitar Moisés com a esposa e os filhos. A esposa de Moisés e os filhos. Somente. E Jetro não conhecia Deus. Não conhecia o Senhor, não tinha nada a ver com isso. Ele ouviu falar das coisas grandes e maravilhosas que o Senhor tinha feito. E ele viu e observou todo aquele movimento. Falou: isso aqui está uma bagunça, Moisés. Está uma desordem. É assim que faz. Faz assim, 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 assim. Ele deu um conselho a Moisés. E Moisés ouviu o conselho e acatou o conselho de Jetro. Um homem que não conhecia Deus. Bom, eu só vou simplificar para vocês dizendo que a partir daí, aqui foram criados os partidos
políticos. E por causa disso aqui, metade do povo foi engolido pela terra. Porque as rebeliões começaram a acontecer. Moisés ouviu a Deus. Moisés falava com Deus face a face. E o povo vinha ter com Moisés. Mas alguém chegou e deu um conselho para organizar as coisas. Não podia ser, estava muito bagunçado. Tem que organizar. Tem que sistematizar. Vamos profissionalizar a unção. Democratizar. Vamos democratizar as coisas. Afinal de contas, isso está muito pesado para você, Moisés. Por isso você está querendo fugir do que Deus entregou para você fazer. Porque você está achando que é difícil demais e pesado demais. Tem alguém lhe dando conselho. Se Deus te colocou, meu irmão, onde você está, e se Deus entregou nas suas mãos para fazer, é porque Ele mesmo te capacita para fazer. Aleluia. Não delegue a outros aquilo que você foi chamado para fazer. Glória a Deus. E a partir dali, cada um era um Deus. Cada um era um chefe. E cada um julgava de um jeito. E esse mesmo povo depois se voltou contra Moisés. Porque Moisés deu ouvidos a uma visitinha que ele teve do sogro. Um conselhozinho. Um conselho sensato. Ou não é sensato? Muito sensato. Muito justo, aliás. Porém, Moisés deixou de ouvir a Deus para ouvir intermediários. Moisés deixou de buscar a Deus para sentar com os seus ministros e secretários e cooperadores do seu ministério, com o presbitério do ministério, para que cada um desse a sua opinião e dissesse o que o povo queria e o que o povo não queria. Nós não estamos aqui para fazer o que você quer. Nós estamos aqui para fazer o que Deus quer. Amém. Amém. Isso não agrada ao povo. Isso pode não agradar a você. Então, é a única coisa que eu quero dizer para você essa noite. Pare de ouvir conselhos de quem não conhece a Deus. Aleluia. Não ouça conselhos, mesmo que sejam seus mais íntimos, seu sogro, sua sogra, seu irmão, seu pai, sua mãe. Se você ouviu a Deus e recebeu de Deus uma palavra, é essa palavra que você tem que se firmar e cumprir. Amém. Não delegue a outros aquilo que você foi chamado a fazer. Não se faça de coitadinho. Está pesado demais, está difícil demais. Pastora, mas não pode ter ajudadores? Pode, levantados por Deus, não por você. Pode, ajudadores levantados por Deus e não por você. Sabe por quê? Porque quando você vai escolher os seus ajudadores, você escolhe por afinidade. Seus amiguinhos. Aqueles que falam exatamente aquilo que você quer ouvir. Mas quando é Deus que levanta, Ele traz ajudadores que te ajustam, te alinha e te coloca na rota do propósito. Aleluia. Que te confronta. Verdade. Pastora, como é que vocês escolhem os pastores? Eu não escolho pastores. Como é que você faz a ordenação dos pastores? Como é a escala de quem prega? Eu não sei.
O Espírito Santo, ele é o chefe, é ele quem manda nesse ministério. Aleluia. Ele é o pastor presidente desse ministério. É isso. É o Espírito Santo. Então tem uma organização, porque o que Moisés fez aqui foi sistematizar. Gente, era muito milagre, prodígios, sinais, maravilhas. E eles quiseram organizar a coisa. Tem umas coisas organizadinhas na sua vida que o Espírito Santo não está achando lugar onde entrar, de tão organizado que está. Está tão ajustadinho, tão bonitinho, enfeitadinho, que o Espírito Santo não pode tirar nada do lugar, que você já reclama, não pode. Sabe mulher quando está limpando a casa, não pode ninguém passar? Para não sujar a casa? Tipo assim. Deixa ele entrar. Aleluia. Deixa ele entrar. E bagunçar de novo. Lembra do seu primeiro amor? Lembra do seu primeiro amor, quando você pulava, gritava. Você era desordenado, desorientado. Aleluia. E ele tinha liberdade para te fazer dançar, sorrir, ouvi-lo. Você não tinha dificuldade de obedecer a Deus por causa do seu primeiro amor. Mas você cresceu, ficou adulto, né? E está todo arrumadinho agora, engomado. Tem chance não. Deixa ele bagunçar você. Amém. Deixa ele te desorganizar. Amém. Aleluia. E te colocar de novo. Glória a Na Deus. roda do propósito. Aleluia. Não ouça conselhos de quem não esteve com você nos momentos em que Deus fez os sinais e maravilhas e prodígios. Amém. Recebo, amém, Jesus. Glória a Deus. Não ouça os conselhos de quem nem conhece a sua história. Nem sabe que você é, não sofreu com você a sua dor. É, Jesus, obrigado. Ouviu falar. E não substitua a voz de Deus pelo conselho de ninguém. Amém. De ninguém. Ele fala contigo. Diretamente com você. É, verdade. Priorize isso, amém? Amém. Quero convidar o pastor que vai ministrar para nós essa noite. Tremendo, eu já estou assim transbordando, suando, que eu vou receber muito. Quero convidar o pastor Devani Manzoldi Amém. para despejar aqui muitas revelações de Deus para nós essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, né? Glória. Quanta gente que eu não conheço aqui. Bom, de qualquer maneira, nós vamos partilhar um pouquinho da palavra e vamos refletir um pouquinho do que tem acontecido conosco e que eu creio que acontece com vocês também. Esse último livro que eu acabei de lançar, aliás, não foi lançado, né? Foi só impresso. O lançamento nós não programamos ainda. Ele está citando as coisas do alto. Buscar as coisas do alto. Desde do lançamento do outro livro, O Embaixador do Reino dos Céus, que esse livro já estava pronto. Aí, tempos depois, a gente, agora, um mês e pouco atrás, ele foi impresso. Eu queria partilhar com vocês que não é difícil buscar as coisas do alto. O difícil é se livrar dos valores que nós aprendemos desde criança. Estão enraizados em nós. É verdade. Aleluia. Buscar as coisas do alto não é difícil. O difícil é se livrar do você mesmo. Fazer morrer a sua natureza também. Os seus valores. Aquilo que você mataria para ter até um determinado momento. Aí você se depara com valores eternos, valores imperecíveis,
e que você percebe que são valores que você precisa buscar, mas muitas das vezes não compreende porque está enraizado ainda nos seus valores próprios, na sua cultura, na sua descendência familiar, nos ensinos recebidos desde criança. Ah, meu avô era assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, e eu não sei como que eu faço para me livrar disso. Para ilustrar um pouquinho isso, eu vou ler aqui Romanos 7, a partir do versículo 14, junto com vocês. Pode ir? Amém. Romanos 7, 14. Na verdade, aqui é um contexto, né? Nós temos aprendido que nós não devemos partilhar pedaços da palavra. A gente tem que ler o contexto para poder entender no contexto. Mas esse pedaço aqui é para ilustrar aquilo que nós estamos tentando passar. Em Romanos 7,14, nós vemos isso. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha bem, o que o apóstolo fala? Ora, se falo que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque se não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero e este faço, mas eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ora, sabe quem foi que disse isso? Essa palavra? O mal reside em mim. Um homem que foi ao terceiro céu. A experiência do apóstolo Paulo foi tão real, eu acredito que essa visita ao terceiro céu aconteceu exatamente no caminho de Damasco, nos 3 dias que ele ficou cego, que logo depois Ananias orou por ele, tá? Aí ele recobrou a visão e começou, parte do seu ministério começou ali. Mas a Bíblia não especifica exatamente qual foi o momento que o apóstolo Paulo teve essa experiência de ir ao terceiro céu. Ele diz que ele viu coisas inefáveis, coisas que não são lícitas de se comentar. Então, o apóstolo Paulo, este homem, que foi ao terceiro céu, que viu o céu palpavelmente, como mais ou menos João viu no Apocalipse. Ele disse: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Está vendo que o apóstolo Paulo, que é um homem que nós sabemos que foi um homem que viveu Deus na terra. Por que nós falamos muito do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo ele viveu uma condição exatamente como a nossa. Foi o único apóstolo que não conviveu fisicamente com Jesus. Ele não conviveu com Jesus, não conheceu Jesus na carne.
O apóstolo Paulo conheceu Jesus glorificado. E ele teve essa experiência esplêndida. Uma experiência que realmente mudou a vida dele. Mas ainda assim, quando ele escreveu Romanos, ele fala isso daqui. Mas se eu faço o que não quero, eu faço ainda o que não quero. Olha bem, que ele não parou de fazer o que ele não queria. Ele continuou fazendo o que ele não queria. Você não pode entrar em condenação. Lá na frente ele vai dizer isso. Vou continuar lendo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazeres, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que ele fala. Ele mesmo perguntou e ele mesmo respondeu. Olha o que ele fala no 25. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí ele dá um consolo. Olha, você entendeu essa parte. Você entendeu que você está aí nesta batalha contínua enquanto você estiver na terra. Por mais entendimento, por mais revelações, por mais conhecimento que você tiver, você não vai deixar de ser perseguido e confrontado consigo mesmo. Sempre vai acontecer isso. Eu costumo dizer, já falei isso muitas vezes, quem partilha comigo a palavra já ouviu falar isso. O diabo não atira com espingardinha de pressão para matar elefante. Nem usa tiro de canhão para matar mosquito. Não desperdiça tiro de canhão para matar mosquito. Pode saber que se você está recebendo chumbo de canhão, ele não te considera um mosquito. Aleluia. Amém. Não te considera. Glória a Deus. E a gente percebe que quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente cresce, principalmente no entendimento da palavra, mais arrocha, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Descobri que eu sou elefante. Pode ter certeza. Não é mosquito. Esses dias atrás, eu escrevi, inclusive isso está no terceiro livro, que não foi lançado ainda, está pronto, mas está em correção. Eu escrevi sobre a questão de provações. As provações, elas são necessárias para a gente. Porque é a única maneira que Deus tem de nos aperfeiçoar. Tiago falou isso. Tiago falou isso, que nós somos aperfeiçoados através das provações. E Deus, como Ele capacita os escolhidos, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, não é isso que a gente escuta por aí? Só que para ser capacitado dói. E a gente foge das dores. Nós queremos estar capacitados, mas não queremos o preço da capacitação, que é a provação. Difícil isso. É difícil, a provação não é fácil. Agora, nós precisamos entender que existe provação e existe tentações.
Provações, tentações, nós precisamos entender e separar isso. O que é provação? O que é tentação? Tiago também fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Normalmente o preço se torna alto porque às vezes a gente cede à nossa cobiça. A gente é tentado e não resiste, a gente cede à tentação. Quando você cede à tentação, acontece o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. A morte entra e começa, aliás, o pecado entra e começa a gerar morte, que é o que nós vemos constantemente. Essas escolhas estão em nós o tempo todo. Nós vivemos do primeiro momento que nós abrimos os olhos de manhã até o último segundo que fechamos a noite para dormir, nós estamos debaixo de escolhas próprias. O Espírito Santo, ele é um ajudador, por isso que a palavra fala que ele é auxiliador, ajudador, consolador. Ele não executa nada sem que nós demos o passo primeiro. Ele nos ajuda se nós dermos o passo. Ele nos consola quando estamos abatidos. Mas ele não faz se nós não dermos o passo. Essa não é a função dele. Nós às vezes esperamos que o Espírito Santo tome o controle como se estivéssemos possuídos. Quem faz isso é outro Espírito, não o Santo. Quem possui não é ele. Se você vê uma pessoa que não tem controle de si, não é o Espírito Santo que está dominando. É outro Espírito. Porque ele respeita. Ele respeita nossas escolhas. Ele respeita a nossa vontade. Sempre fez isso, sempre vai continuar fazendo. Nós vamos, no embaixador está escrito que não existe e não haverá nenhum homem no inferno que foi enviado por Deus. Nunca teve nenhum homem no inferno e nem haverá até o final da vida humana na terra nenhum homem no inferno enviado por Deus. Todos eles, os que foram e os que vão, irão com as próprias pernas. Deus não envia nenhum, jamais enviará. Todos escolhem. As escolhas do nosso dia a dia é que nos colocam de frente. Você quer ver um exemplo? Vocês sabiam, Estevão era um homem que foi apedrejado na presença do apóstolo Paulo, antes da conversão dele. Vocês sabiam que Estevão escolheu morrer? Quem sabia disso? Ele escolheu morrer. Ele não foi morto injustamente, como a gente vê, que a gente sabe que o julgamento dele foi uma fraude. Mas ele escolheu. Você quer ver onde está escrito isso? Eu vou mostrar para vocês. Vou ler um pedacinho aqui, ó. Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Não, primeiro eu vou em Hebreus, depois eu vou ler Atos. Hebreus 11. Só um versículozinho de Hebreus 11.
Ó, veja aí, Hebreus 11, versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Ponto. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Estevão não aceitou o seu resgate. Ele foi torturado. Sabe por que ele não aceitou? Agora vamos para Atos. Atos 7, 55. Pode ler? Amém. Ok? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Estevão falou: o quê? Eu vou ficar fazendo o quê aqui? Não, pode apedrejar, porque Paulo também foi apedrejado. O que aconteceu com ele? No outro dia estava pregando de novo. Podia acontecer a mesma coisa com Estevão, porque a palavra fala que ele era homem poderoso. Quer ver aqui mais adiante? Deixa eu ver se está nesse versículo. Ó, no 6:8. Ó, capítulo 6 de Atos, versículo 8. Estevão, cheio do Espírito, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele quis ir. Ele escolheu ser mártir. Ele poderia ter se livrado. Ele poderia. Por que que o Espírito Santo, não sei se foi o próprio Espírito Santo ou se é a minha cabeça mesmo, me levou a meditar nesse detalhe. Eu estou enfrentando um confronto na mente, no corpo, muitos aqui sabem, que não é fácil de suportar. Às vezes, difícil de entender. Porque há muitos anos eu conheço essa palavra, conheço os princípios da confissão, da oração em línguas, tenho praticado, talvez não com a intensidade que deveria, mas nunca negligenciei, sempre estive atento. E esses dias eu fui fazer uma consulta médica. O médico olhou para mim e falou assim: olha, eu não passo para você exames mais. A partir de agora você está por sua conta. Você precisa entrar em hemodiálise. Você precisa começar a fazer hemodiálise. Porque eu não me responsabilizo mais por você. Essa foi a decisão dele. Eu falei: meu Deus. Fiquei em paz, né? Falei: bom, organizar as coisas aí, deixar, para ver se essa verdade se estabelece dentro de mim, de alguma forma. Porque ela me foi mostrada. Eu escrevi sobre ela e tenho convicção de que está aqui. Não tem uma linha que foi inventada pela minha mente, não tem, com certeza. São muitas coisas inspiradas. E eu tenho plena convicção disso e vocês poderão testificar quando lerem. Mas aí, a partir daí, desse momento, eu fiquei assim, uns 15, 20 dias para cá, com muitos conflitos, porque eu comecei a ver algumas coisas
eu vejo acontecendo constantemente. E não compreendo porque às vezes essas coisas não chegam a mim. Difícil de explicar. Mas como o próprio Jó, teve um determinado momento que ele disse: eu sei que o meu Redentor vem. Aleluia. E não importa o que eu tenho que passar. Não importa o que eu tenho que aprender nesse deserto. Aleluia. Eu sei que ao final muitas glórias serão dadas. Aleluia. Não tenho dúvida disso. Então, se eu tiver que enfrentar esse desafio, eu sei que não é fácil, porque na minha família já é rotina isso daí. Eu já seria o quinto da família, né? Então a gente enfrenta essa batalha há muitos anos que a gente enfrenta isso em casa. Meu pai faleceu nesse problema. Já tenho 4 irmãos, 2 transplantados, 2 estão imobiliados e o quinto seria eu. Eu creio que nós vamos vencer essa batalha. Aleluia. Mesmo que eu tenha que entrar, estou falando isso para vocês, porque se isso não acontecer até o final do mês, o milagre, a convicção da cura não acontecer, eu estando na cadeira da hemodiálise, eu vou estar dizendo que sou sarado. Aleluia. Sou sarado. Aleluia. Porque o que se manifesta no meu corpo não é a verdade. Aleluia. E eu peço que vocês me ajudem nisso. Aleluia. Amém? Amém. Eu, quando escrevi o livro Buscar as Coisas do Alto, eu comecei a meditar muito nesses valores: justiça, amor, paz, paciência, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, os frutos, os princípios que precisam estar estabelecidos em nós: sabedoria, fé, esperança, escolha. Um dos últimos capítulos: escolha e liderança do Espírito. É o último capítulo. Eu vi aqui o seguinte, que estes valores, nós compreendemos muito eles na mente. Como eu disse no começo, nós não temos dificuldade de entender as coisas do alto. Porque se nós somos nascidos de novo, naturalmente o Espírito Santo é a função dele estar o tempo todo nos evidenciando o que são valores do alto. Simples. Aí nós nos deparamos com a escolha o tempo todo. Porque aquele entendimento vai nos colocar em confronto com o seu velho eu, que insiste em dizer que você é isso, você é aquilo, você é doente, você é uma pessoa chata, que você é uma pessoa nervosa, que você é uma pessoa intolerante, que você é uma pessoa arrogante, soberbo. Essas coisas que nós sabemos que são abomináveis, que a gente gosta muito de apontar para os outros, mas não consegue ver em nós. Uma das coisas que nós mais precisamos entender, e que eu tenho visto, é que o Espírito Santo em nós, ele mostra você para você. Normalmente nós somos muito facilmente lidos pelos outros. Os outros veem você praticamente 100%. Mas você não se vê. Você acha que você não é enrolado. Você acha que você não é mentiroso. Você acha que você é uma pessoa correta, honesta,
Você acha que você pensa que você é tudo isso. Aí você começa a orar em línguas. Você começa a meditar na palavra. Você vai se confrontando com você. Você vai vendo você face a face. O apóstolo Paulo fala como num espelho. Você vai se confrontando como num espelho. E vai vendo de verdade, da maneira que os outros te veem, que você não consegue se ver. Quando isso acontece, a gente tem duas escolhas. Eu começo a ser mais habilidoso para esconder melhor dos outros aquilo que eu fazia no oculto e jogo debaixo do tapete. Ou eu decido por mim mesmo, eu decido a escolher o tempo todo outro caminho oposto ao que a minha carne quer me levar. O Espírito Santo só mostra. Ele não pega um laço e te puxa. Ele só mostra. O Espírito Santo não possui a sua boca para orar. Nunca. Não vai fazer. Ele não possui a nossa boca. A nossa boca é nossa. Nós temos o controle dela para falar a linguagem que nos edifica, que nos tira da condição que a gente se encontra para seguir o caminho do propósito. Na fala de Pedro no começo, eu também fui exortado com aquela fala dele, porque Pedro disse que nós muitas das vezes pregamos o que não vivemos. É verdade. Nem por isso nós somos hipócritas por estar falando isso. Não significa que você é um hipócrita às vezes quando você prega o que não vive. Significa que você está declarando a verdade para os outros e para você mesmo. Amém. E essa verdade, ela é pedra, ela é água mole em pedra dura. Ela vai sendo batida, e vai chegar um momento que não tem jeito, você tem que se submeter à verdade, porque a palavra está dizendo é a verdade, então nada há contra a verdade. Então, se nada há contra a verdade, não tem como ela ser resistida por você mesmo. Não tem. Vai chegar o momento que nós vamos ter que nos render à verdade. Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. O que é a verdade? A gente fica assim, às vezes confuso, porque nós queremos respostas prontas vindo de outros. Nós gostamos muito de um bom pregador. É maravilhoso as pregações do apóstolo Párfio, do pastor Heber, Lisiane, que fala cada palavra maravilhosa. Coisas assim, que nós testificamos como algo vindo do trono de Deus, como a verdade. Porque é testificada em nós como verdade. Mas aquilo não muda nada se em nós não houver uma escolha. Não muda nada. Em Belo Horizonte, há 20 anos atrás, eu estava numa conferência do pastor David Robinson em Belo Horizonte. De repente, lá na frente do auditório estava a pastora Ana Maria Dias, umas irmãs de São Paulo, e várias outras pessoas, um grupinho sentado na primeira fila. E eu estava lá atrás. E de repente eu estou olhando aqueles gritos, oh, glória a Deus, gente pulando. E daí a pouco, mais um, oh, glória a Deus. Eu falei, o que é aquilo? Aí fui lá para frente. Sentei na segunda fila, igual o Luiz está com Lisiane. Aí
eu percebi, sabe o quê? Que as irmãs de São Paulo estavam orando e as pessoas que estavam sentadas estavam tendo dentes restaurados em ouro. Restaurações em ouro. Estava acontecendo assim milagrosamente. Eu já tinha ouvido que tinha acontecido, inclusive com uma pessoa aqui de Eunápolis, tinha acontecido na época, que é com o Irail, né, irmã de Isail, mas não tinha visto. Aí eu cheguei, eu estava com os dentes tudo estragados. Eu falei, primeiro eu fui ver. Aí eu cheguei, a mulher estava lá de boca aberta. Aí, não sei se foi Ana Maria, foi uma delas que estava orando. E eu vi aquele negócio brotando do centro do dente, cobrindo o dente. Assim, ó, eu estava a 50 centímetros de distância. Eu vendo. Aí eu fiquei, quase caí de costas quando eu vi aquilo. Na hora que eu vi, eu pulei para frente e fui abrindo a boca. Pulei para frente e fui abrindo a boca. Aí o que aconteceu? Eu falei, agora que eu não vou gastar mais dinheiro com o dentista. Não, eu vou restaurar meu dente tudo. Aí fui. Lá na frente, aí a irmã orou para mim e tal. Passei a língua, tá do mesmo jeito. Mas aí tem aquela coisa, pode acontecer a qualquer momento, e tá, tinha uma pessoa que estava dormindo e de repente recebeu. Você já escutou essa conversa? Aí eu falei, tá bom, fiquei em paz. Aí eu fui para o quarto do hotel. Aí veio o consolo do Espírito. O Espírito Santo falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, tinha várias pessoas ali ao redor. Muitas pessoas. Muitas dessas pessoas glorificaram Deus e caíram de joelhos perante Ele. Mas muitos outros saíram como se nada tivesse acontecido e foram contar aos sacerdotes. Como se fosse uma fofoca. Isso significa que milagre sendo visto não muda a sua vida. Até aquele dia eu achava que se eu presenciasse uma coisa assim grandiosa, não, se acontecer uma coisa dessa daí, minha vida muda completamente. Como a questão de Lázaro, né? Como essa questão do dente aí que eu falei, pensei, mas se eu presenciar isso, uma coisa desse tipo, eu nunca mais seria a mesma pessoa. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, milagre não muda a vida de ninguém. Não acontece nada com a sua vida se você presenciar um morto ressuscitar ou um milagre. Nós já vimos vários, tenho certeza que aqui muitos já viram, e não alterou nada na sua rotina de vida. Agora, o que muda a sua vida, se você entrar no seu quarto e passar horas após horas e após horas edificando a sua fé santíssima. Então, a partir daquele dia, eu me tranquilizei com essas coisas. Não fiquei buscando mais coisas maravilhosas para me trilhar um caminho mais santo em Deus. Porque eu sabia que este não é o caminho. Não foi para mim e garanto que não é para você. Não tem. Não tem a mínima possibilidade de nós, qualquer um de nós, mudarmos o rumo da nossa vida se presenciarmos coisas grandiosas. Porque isso foi, olha, isso foi presenciado pelos hebreus todo dia. Durante décadas, décadas e décadas e décadas, vendo milagres
acontecerem assim, coisas assim inexplicáveis. Mas passava 2, 3 dias, batia a fome, batia a sede, estava lá o mesmo povo reclamando e lamentando, vendo. O povo que viu o Mar Vermelho abrir, no máximo, uma semana depois, eu acho que eles não deviam ter mantimento para mais de uma semana, era escravo. Eu sei que eles levaram muito ouro, mas comida não sei se levaram tanto. Então, digamos assim, a gente não pode nem dizer especificamente, porque a gente não tem esses dados. Mas o mesmo povo que viu o mar abrir, eles estavam lá lamentando com Moisés, poucos dias depois. Será que no Egito não tinha sepultura para nós? Que nós precisávamos sair de lá para ir morrer no deserto? E aí foi, muitos conhecem todos os detalhes. Quando a gente vai cada vez mais buscando na história, cada vez mais nós vamos aprofundando essas coisas, nós estamos vendo que nós necessitamos não tirar os olhos da fonte, nem um segundo, porque todas as vezes que a gente tira os olhos do autor e consumador, a gente se depara com a nossa realidade e isso nos abate. Essa semana nós tivemos aqui na prefeitura o processo seletivo de contratação de funcionários. Eu fiquei com as fichas para distribuir para o pessoal, para garantir que eles... Tinha muitas pessoas querendo fazer isso, mas eu falei, não, eu vou distribuir essas fichas porque eu quero que haja justiça na distribuição dessas fichas. Eu não quero jeitinho brasileiro acontecendo na fila. Passa aqui, vamos receber. Toda hora tinha um amigo, entre aspas, que chegava no meu ouvido. Daí, passa uma ficha aí. Ou seja, pessoas que estão acostumadas com um jeitinho, querendo passar na frente dos outros, que dormiram na fila, que estavam na chuva, horas, 10 horas, 8 horas, 15 horas na fila. Eu percebi que a esperança da maioria daquelas pessoas estava no emprego. O grande erro da nossa vida é esse. Esse é o maior erro que nós cometemos. Não está. Ainda que seja o salário mais alto, ainda que seja o posto menos trabalhoso, não é. É difícil a gente entender isso, porque nós acreditamos que a solução dos nossos problemas acontece quando o dinheiro entra. Mas o apóstolo João diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Nós vamos atrás do emprego, nós vamos atrás do melhor salário, nós vamos atrás de qualificação para conseguir esse bom emprego, mas pouco nós nos permitimos a estar edificando a nossa fé, para que não importa o que aconteça, não importa o que aconteça. Para finalizar, isso aqui me consolou bastante. Tempos atrás, eu queria ler com vocês um pedacinho da oração de Abacuque. Muitos aqui conhecem a oração de Abacuque.
Mas eu queria que vocês atentassem num detalhe na oração de Abacuque. Quem aqui já viu falar de Abacuque? Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Nós precisamos nos encontrar nesse lugar. Nesse lugar que nós precisamos estar. Pode ler? Amém. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. A situação que Abacuque descreveu aqui é caótica, não é? É uma situação realmente calamitosa. Mas olha o que ele fala: todavia eu me alegro no Senhor, Aleluia. exalto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Vocês perceberam uma coisa? Que Abacuque não espera passar essa situação para estar alegre no Senhor. Ele diz que ainda assim, dentro do problema, é dentro, não é depois que passou. Eu estou sem emprego agora, mas depois que eu arrumar, eu vou me alegrar no Senhor. Não é isso que ele falou. Não foi isso que ele disse. Ele disse: eu me alegro no meio da tempestade. Aleluia. Eu me alegro é com o problema, é dentro do problema que eu estou alegre. Amém, Deus. Não é quando ele acabar, porque o que nós esperamos é isso. Eu vou me entregar, eu vou orar, eu vou buscar. Quando acontecer o que eu espero, então eu me alegro no Senhor. Não é isso que ele está dizendo. Eu já me encontro em lugares altos, independente da onde eu estou. Aleluia. Você sabe por quê que o apóstolo Paulo disse que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais? Espera aí, mas Lisiane está sentada nessa cadeira. Como é que ela está sentada com Cristo nas regiões celestiais? Já pensou nisso? Alguém já imaginou isso? Tentou entender isso com a mente? Espera aí, ela está sentada nessa primeira cadeira aqui, na rua Guaratinga, no Ministério Ovírico. Como que ela está sentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Que o apóstolo Paulo fala que ela está, nós estamos. Nós não estaremos, nós estamos no presente. Estamos. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus que habita em Lisiane, em mim, em você, ele é onipresente. Aleluia. O mesmo Espírito que está em Lisiane é onipresente, está sentado lá. A onipresença do Espírito me permite estar assentado à destra de Deus junto com Cristo. É isso que a gente precisa entender. Difícil para mim de entender, né? A cabeça vai entender. Peraí, mas como é que é isso? Como é que é isso? Jesus está em todos os lugares. O Espírito também está. O Espírito Santo que habita em mim, ele é onipresente.
Então, porque o Espírito Santo é onipresente, eu estou assentado à destra de Deus, junto com Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha Aleluia. colaborado um pouquinho mais com cada um de vocês, Aleluia. para que se alegre, independente das circunstâncias. Amém. Ainda que a figueira não floresça. Glória a Jesus. Não espere passar o problema para se alegrar. Eu falo isso gemendo, porque eu tenho sido confrontado de todos os lados. E sei que vocês também são. Lisiane passa por isso todos os dias. Rafael, inclusive eu estava notando que a boca de Rafael está quase chegando no lugar. Mais umas. Só mais um pouquinho. Se subir mais um pouquinho, não importa. Deixou de sorrir em algum momento? Não. É isso que nós precisamos aprender. Aleluia. É isso que deixa o diabo louco. O diabo não entende isso de jeito nenhum. Obrigada, Jesus. Obrigada. Não é que um povo que está cada vez mais sofrendo, cada vez tomando no lombo, está com o dente reganhado. Como? Não entende isso não? Jamais vai entender. Jamais vai entender. Muito obrigada. Amém? Amém. Obrigado por ter me suportado aí hoje. Aleluia. Aleluia. Eis aí um homem de fé. Aleluia. Eis aí um homem de fé. Aleluia. Meu coração hoje ardeu. Eu quero seguir uma ordem do Senhor, né? Para que hoje a Devani estivesse ministrando para nós. O Senhor sabe. Na terra, dentro da terra. Deus purinho na terra. Então, para concluir, eu queria que você abrisse aí, continua aí onde ele estava lendo, em Romanos. Romanos, ele leu no capítulo 7 e no 8. Logo depois que Paulo fala, né, tudo isso, ele diz, porquanto, agora, Aleluia. Glória a Deus. hoje, agora, Aleluia. agora, não há nenhuma condenação Aleluia. para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, Devani. Te livrou, Devani. Te livrou, Devani. Me livrou da lei do pecado, da morte. Aleluia. A lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, aquilo que a razão é incapaz de realizar, aquilo que a ciência é incapaz de realizar, aquilo que a matemática é incapaz de explicar, Obrigada, Pai. aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa
exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, eu e você, os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Aleluia. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida, 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 vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazer. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, eu e você, nós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia! E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Aleluia! Nós não nos submetemos à carne, e nem à lei da carne, e nem à lei da morte, mas à lei do Espírito e da vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte, e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Aleluias! Aleluias! E eu digo, cada célula do nosso corpo mortal se submetendo a essa palavra, se submetendo a esse comando, se submetendo a este governo. Eu digo em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda célula dos nossos corpos, em nome de Jesus, se submetendo a essa palavra. Vida, vida, vida e vida em abundância, vida e vida em abundância, vida e vida. Vivos e não mortos, nós estáis vivos e não mortos. Aleluia! Não ouçam o conselho de quem não conhece a Deus. Não ouçam o conselho. Moisés, eis que eu falo contigo face a face, eu falo contigo pessoalmente. Não ouçam o conselho, não sistematize, não organize as coisas. Entra no meu espírito. O inexplicável sou eu que faço. Não creia na organização do mundo. Aleluias, aleluias. Vamos ficar de pé, igreja. Receba, receba, receba essa unção de cura, essa unção de cura. Vem aqui na frente. Você que está sendo acometido por alguma enfermidade, algum engano na sua mente. Acabou! Acabou! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida. Pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Cura! Cura! É uma voz de comando, é uma ordem dos céus. É uma ordem dos céus. Uma ordem dos céus. Nós não estamos aqui para nos submeter. Nenhuma condenação há. Aleluias. Amém pela medicina. Amém pelos médicos, pelos laboratórios. Mas eis que eu te digo, o Espírito de Deus vem para confundir os sábios, os que se acham sábios e entendidos. O Espírito de Deus vem para confundir todos. Aleluias, aleluias, aleluias. Devani, é uma voz de comando para você. Deus não te deu isso aqui, ó.
estivessem contados, não. Deus te deu isso aqui para que você anunciasse ao mundo e às nações o reino de Deus. O reino de Deus. E o seu processo de cura acontece de dentro para fora. É de dentro para fora, de dentro para fora. De dentro para fora, sofismas, fortalezas na sua mente foram quebradas. As nações te conhecerão. Amém. As nações te conhecerão sem hemodiálise. E eu repudio essa palavra em nome de Jesus. Eu repudio essa palavra em nome de Jesus. E a voz de comando é: saia debaixo desse conselho. Sim, procure outro profissional, outro médico, vai em outro laboratório. Saia daqui. Marche. 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 Deus colocará diante de você um homem ungido por Ele para te dar instrução acerca da sua saúde. E o poder de Deus percorre todo o seu corpo. E toda a molécula do seu corpo é ajustada agora a essa palavra. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, Ele mesmo vive nas nossas Quem está precisando? Quem foi acometido por alguma enfermidade? Tem algum diagnóstico médico? Pode vir aqui na frente, nós vamos orar. Há uma unção de cura. Há uma unção de cura. Há uma presença poderosa do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui está a sua igreja, Senhor. Este é um ambiente profético. Ouça. Ouça. Ontem eu conversava com uma irmã. E essa irmã estava, alguns meses atrás, acometida por uma síndrome de pânico. Por uma enfermidade, algo que tomou todo o corpo dela. E todos os sintomas de morte, de infarto, de AVC, se manifestou no corpo dela. Mas era um pânico, uma ansiedade, um desespero. E ela se submeteu à palavra e ao ambiente profético. E ontem eu conversando com ela, e ela completamente sarada, todos os sintomas sumiram do corpo dela. Ela fez todos os exames dela estavam normal. Ela já tinha procurado a medicina ortomolecular. E aí nós falamos do caso de outras pessoas. Fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu. E ela falou assim: mas eu entendo que essas pessoas, né, morreram, foi uma fatalidade. Falei: não, minha irmã, não foi uma fatalidade. Essas pessoas estavam isoladas. Elas se isolaram e sofreram sozinhas. Elas estavam sozinhas, isoladas. E elas não tiveram ajuda para passar por esse momento, para serem fortalecidas. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo. E nós estamos aqui para fortalecermos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros em amor. Em amor. Para nos fortalecer. Muitos perecem e morrem porque não discernem o corpo. Não discernem o corpo de Cristo. Não se submetem à unção. Não se submetem ao poder de Deus. Não se submetem à unção de cura.
se ensoberbecem e eles enfraquecem e morrem. Mas nós, como igreja, somos o corpo de Cristo e declaramos a cura do Senhor sobre o corpo dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua palavra. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias. Eu quero chamar aqui à frente. Você que recebeu essa palavra, você que tem sofrido de uma fortaleza na sua mente, uma pressão na sua mente, é uma fortaleza, é um sofisma. Livre para te adorar. Como eu li naquela palavra, um conselho que você recebeu, um conselho errado, um conselho da sua própria alma, o que te desviou, que te tirou desse lugar, dessa presença de Deus, de receber diretamente de Deus aquilo que dá direção para a tua vida. Eu quero orar por você. Você tem sido racional demais, todo organizado, que o Espírito Santo não tem conseguido, que você não dá ocasião, você não dá ocasião ao Espírito de realinhar a sua vida. Quero orar por você. Aleluia. Andar no sobrenatural não tem explicação. Andar no sobrenatural não tem explicação. O Senhor é o seu sustento. É Ele que cuida de você. O Senhor é o seu sustento. Aleluia. Aleluia. Obrigada. 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 Obrigada.